Olá pessoal, aqui é o Fábio da Balzan Treinamentos e neste vídeo vamos instalar o MySQL Server no Oracle Linux 7, utilizando linha de comandos via repositórios YAML. Então vamos lá, o primeiro passo é abrir um terminal, abre o terminalzinho, e para realizar essas tarefas você precisa ter privilégios de administrador ou estar logado como root. Então eu vou dar um su, enter, coloco minha senha de root e agora eu tenho o privilégio adequado para realizar a tarefa. Vou limpar a tela e vou começar fazendo o seguinte. Eu quero primeiro verificar a disponibilidade do pacote MySQL Server nos repositórios públicos do YAML. Para isso eu emito o comando yum list all e filtro com pipe grep MySQL. Certo? Dou Enter e aguardo um pouquinho enquanto ele vasculha os pacotes. Está aí. Então ele está mostrando os pacotes que têm o nome MySQL. E veja que o pacote MySQL Server não está disponível nesses repositórios. Tá? Isso acontece porque, na verdade, o Oracle Linux 7 ele vem com MariaDB por padrão para instalação. Tá? Se você quiser verificar, basta emitir o mesmo comando, yum list all pipe grep, e escrever MariaDB. Enter. Aguarda um pouquinho e aí ele mostra para você a MariaDB Server. Tá? Mas não é isso que eu quero. Nesse vídeo eu quero instalar o MySQL especificamente. Certo? Então, há duas formas de você fazer isso, basicamente, né, para duas versões do MySQL. Primeiramente, eu vou entrar no diretório que contém as definições de repositórios do YAML. Então, é o diretório /etc /yam.repos.d. Vou utilizar o comando cd para entrar nesse diretório. Vou listar o seu conteúdo com ls. E a gente tem ali o arquivo public yam ol7.repo. Tá? Vou abrir esse arquivo para a gente dar uma olhadinha nele. Vou utilizar o vi para isso. Então, vi e o nome do arquivo. Enter. Está aí o nosso arquivo. Tem um monte de coisa interessante aqui dentro, mas o que me interessa hoje é o MySQL. Então eu vou descer aqui com o cursor até encontrar alguma entrada relativa ao MySQL. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó, MySQL. Na verdade tem duas entradas do MySQL. Uma para o MySQL 5.5 e outra para o MySQL 5.6. Então essas duas versões estão disponíveis para instalação aqui. Tá? Os repositórios existem. O problema é que você pode ver aqui que eles têm uma linha chamada enabled. E o enabled está configurado com o valor 0. Ou seja, o repositório está desabilitado. Tá? Para habilitar esse repositório, basta alterar esse valor de 0 para 1. Então você entraria aqui no modo de inserção, apertando I, e trocaria de 0 para 1. Aí é salvar e sair do arquivo. Tá? Se você fizer isso, e depois emitir de novo o comando yum list all pipe grep MySQL, vai aparecer lá dentro já o MySQL Server para instalação. Ele vai estar disponível para instalação, é simples, só utilizar os comandos do yum para instalação que você já deve conhecer. Tá? Porém, essa versão que está aparecendo aqui, a 5.6, ela não é a mais recente do MySQL. Se você quiser instalá-la, é só habilitar, sair do arquivo e fazer a instalação. Mas se você quiser a versão mais recente, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou manter esse enabled aqui zerado. Tá? Eu vou sair do arquivo sem salvar. Opa. ESC. !Q exclamação. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai baixar o pacote de instalação lá a partir do site oficial. Tá? Como o nosso servidor aqui tem interface gráfica, você poderia simplesmente abrir um navegador, né, e fazer o download a partir de lá. Também é bem simples, depois faz a instalação. Mas se você tiver num servidor que não tem interface gráfica, você pode utilizar o comando wget para obter a versão mais recente do MySQL. E para isso você vai usar o seguinte caminho. http://dev.mysql.com/get de obter /mysql 5.7. Tá? Essa é a versão mais recente, é 5.7. Tracinho community, tracinho release, tracinho de novo, el
7-8.noart.rpm, a extensão do pacote é RPM. Tá? Então esse aqui é o comando que você vai utilizar. Legal? Não se preocupe se o comando é grande, se o caminho é grande, se você está com dificuldade para ler ou para lembrar, porque lá no site da Boston Treinamentos tem todo um tutorial mostrando esses passos aqui, caso você prefira ler. Beleza? Então a gente dá um Enter nesse cara, aí ele vai baixar para você. Ó. Baixou. Foi rapidinho, tá? Esse pacotinho inicial ele é bem pequeno. Se você der um ls aqui, vai ver que o pacotinho está aí dentro. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora que a gente baixou o pacote, a gente vai atualizar esse pacote do MySQL no nosso sistema com o seguinte comando. Vou limpar a tela. É o rpm espaço -uvh. E aí a gente entra com o nome do pacote. Não precisa digitar de novo, né? Como eu já estou no mesmo diretório onde ele foi baixado, é só começar a escrever as primeiras letras do nome e dar um toque na tecla Tab para ele autocompletar. Tá? Então a gente vai emitir esse comandinho, dou um Enter, e aí ele faz a instalação aí dessas definições do pacote. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos verificar de novo a disponibilidade dos pacotes no repositório, rodando aquele comandinho que a gente rodou anteriormente, que é o yarn list all pipe grep mysql. Dou Enter, aguardo um pouquinho enquanto ele faz a varredura. Olha só, agora apareceu um monte de coisa relativa a MySQL. Né? E se a gente olhar aqui para cima, aqui ó, MySQL Community Server. Agora ele está disponível para instalação. Ele não está instalado ainda, tá? A gente só fez uma atualização dos pacotes aqui. Mas ele está disponível a versão 5.7.12. E é esse cara que a gente vai instalar. Tá? Então o próximo passo é efetuar a instalação desse pacote aqui. Para isso, vou limpar aqui a tela. E aí a gente vai emitir o comando yarn install, né, o comando padrão, o nome do pacote, mysql-community-server, espaço "-y", para ele não ficar perguntando nada para a gente. Tá? Note que se você quisesse instalar a versão 5.6, bastava emitir esse comando direto, né, depois de habilitar lá no arquivo de repositórios, o 5.6, sem precisar baixar essa versão que a gente acabou de baixar. Então, vou emitir esse comando, Enter, e aí ele vai baixar o pacote para a gente. São 179 MB de download, tá? Você está vendo aqui. Ele vai baixar e instalar o MySQL para a gente. No final desse processo, o MySQL vai estar disponível aqui no nosso sistema. Beleza? Vai demorar um pouquinho para ele baixar, talvez 1 ou 2 minutos. Enquanto isso, eu vou pausar o vídeo, tá? E vou deixar ele baixando. E assim que terminar, eu volto para a gente prosseguir com as configurações finais. Beleza, pessoal? Está concluída a instalação do MySQL Server aqui no meu sistema. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou limpar a tela. Bom, a gente precisa habilitar o serviço do MySQL, que é o MySQLD, para poder utilizar o banco de dados. Então eu vou usar o comando systemctl enable mysqld. Tá? Então, Enter, está habilitado o serviço. Tá? Agora a gente precisa também iniciar o serviço. Então, systemctl start mysqld. Enter. Agora a gente aguarda um pouquinho que ele vai tentar subir o serviço. Né? Vamos ver se ele vai subir corretamente. Aparentemente funcionou. Não reclamou, né? Então deve ter funcionado. Para ter certeza, systemctl status mysqld. Opa, digitei errado aqui. mysqld. Então, Enter. Está lá. O serviço está ativo e rodando agora. Perfeito, era o que a gente queria. Então agora o MySQL Server 5.7 está instalado, ativo e rodando aqui no nosso sistema. Bom, próximo passo. Vamos trocar a senha do root do MySQL Server. Né? Você deve saber que o MySQL ele tem seu próprio usuário root, que não tem nada a ver com o root aqui do Linux. Tá? E esse usuário ele tem uma senha de proteção.
Essa versão especificamente, a 5.7, ela vem com uma senha temporária pré-configurada para o usuário root, tá? Ao contrário das versões anteriores do MySQL, que vinham sem senha. Então a gente precisa primeiramente descobrir qual é a senha temporária para poder alterar essa senha. Para a gente descobrir a senha temporária, vamos fazer o seguinte. Vou limpar a tela. E aí você vai emitir o seguinte comando. grep, aspas simples. Aí você pode escrever, por exemplo, temporary password, né, em inglês. Ou só password, ou só temporary. Tá? Fica a seu critério. Fecha aspa. E a gente vai procurar esse texto dentro desse arquivo, do arquivo de log do MySQL, que é o /var, /log, /mysqld.log. Tá? Então a gente vai dar um Enter. E aí ele vai dizer, olha, nota, uma senha temporária foi gerada para o root@localhost. Isso aqui é a minha senha temporária. Tá? A gente vai utilizar essa senha aqui para poder alterar a senha dessa para uma nova que a gente mesmo vai criar. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai rodar um script, padrão aqui do próprio MySQL. Tá? Antes disso, eu vou selecionar esse cara aqui. Botão direito, vou copiar. Se você tiver uma máquina que não tem interface gráfica, você vai ter que anotar isso aí para digitar, certo? E aí a gente vai rodar o script /usr/bin /mysql _secure _installation. Tá? Esse é um scriptzinho padrão do MySQL para você poder configurar alguns parâmetros de segurança do sistema. Então a gente dá Enter. Securing the MySQL Server Deployment. Entre com a senha do usuário root. Então vem aqui com o botão direito, colar. Veja que ela não aparece, né? Mesmo você colando. Aí você dá Enter. Aí ele diz, a senha existente expirou. Por favor, configure uma nova senha. Aí você vai criar uma nova senha. Enter. Entra de novo com a senha. Enter. Beleza. Tá? Então, ele aceitou a senha que a gente digitou. Tem que tomar cuidado porque a senha tem uns requisitos de complexidade, né? Talvez você não consiga alterar a senha se colocar uma senha muito simples aqui nesse caso. Tá? Ele pergunta se você quer mudar a senha para o root, né? Se você quiser mudar, vai com Y para yes e qualquer outra chave para não. Tá? E ele te dá a força estimada dessa senha. Né? Entre 0 e 100 foi 100. Tá? Vou dar um Enter. E aí você tem mais algumas coisas para a gente trabalhar aqui. Por exemplo, ele pergunta se a gente quer remover os usuários anônimos. Acho legal fazer isso. Então a gente coloca Y de yes, Enter. Desabilitar o login remoto do root, yes. Remover o banco de dados de teste e o acesso a ele, yes. Recarregar as tabelas de privilégios agora, yes. All done. Beleza. Estamos agora com o MySQL instalado e configurado aqui no nosso sistema. Ok? Para testar o MySQL, a gente vai fazer um logon a ele, um login no sistema em si. Para isso eu vou usar o comando MySQL -u root, usuário, -p para ele pedir a senha. Dou um Enter. Aí eu vou digitar a minha senha, essa senha que eu acabei de configurar, tá? E tá aí, estou logado no MySQL. Você está vendo o promptzinho dele aqui, ó. E aí, para a gente finalizar, vou digitar um comandinho SQL aqui só para a gente testar. Vou mandar um show databases, ponto e vírgula no final, e ele vai mostrar para a gente os bancos de dados que existem lá dentro. Ok? Beleza. Existem outras configurações que você pode fazer no MySQL, mas aí já não tem nada a ver com a instalação em si aqui no Linux. Beleza? Agora é só começar a utilizar o banco de dados MySQL Server. Espero que você tenha gostado.